Bem-vindos ao Jump Cases. Eu sou o Felipe Palmieri, gerente de pré-vendas aqui na Jump. E aqui no Jump Cases a gente vai contar um pouquinho de alguns projetos, né, que a Jump realizou e como que isso foi benéfico ali para o cliente, né? O que que a gente fez, qual era o problema que a gente tinha. Então essa é a ideia aqui desse nosso quadro. E hoje a gente vai falar com a Jéssica. Quer se apresentar, Jéssica? Eu sou a Jéssica, eu sou líder técnica da parte de ciência de dados, também faço parte da equipe de Customer Experience e hoje a gente vai falar do case de previsão de consumo e disponibilidade de produtos, certo? Exato. Então, esse case, né, só dando um contexto, foi num cliente nosso que é uma grande varejista, e a ideia é a gente contar um pouquinho. Primeiro, vamos contextualizar, né? Então, qual que era o problema que eles tinham que a gente chegou para resolver, né, para ajudar eles? Tá, o cliente inicialmente chegou pra gente e falou que eles tinham um problema de muito desperdício de alimento. Porque existem alimentos que são perecíveis ou ultra perecíveis, né? Por exemplo, pão, presunto, queijo fatiado, carne, bolos e todas essas coisas. Então, eles sofriam de dois problemas, na verdade. Ou às vezes eles produziam demais e desperdiçavam, ou às vezes eles produziam de menos e o cliente chegava lá e não tinha o produto. Então, ele já, nem vou naquele mercado, porque nunca tem o produto que eu quero. Então, eles queriam reduzir esses dois problemas, ou que não desperdiçasse tanto, mas também que não faltasse para o cliente quando ele fosse lá no mercado procurar. Ainda pensando que é um cliente muito grande, né? Então, a gente pode pensar o quanto que ele perde financeiramente com isso, né? Sim, Tanto tendo as perdas, então gastou mais produto ali, mais material e não foi utilizado, ou o contrário, né? Ele deixou de vender, então podia ter produzido mais e deixou de vender. Então, nisso, a gente já tem um desperdício muito grande ali, né? A gente já tem, na nossa visão ali, uma oportunidade muito grande de melhorar, né? De otimizar esse trabalho, né? Para a gente sim. conseguir otimizar o lucro ali do cliente, né? Em geral. Então, como que a gente fez? Qual que foi o trabalho que foi feito lá para a gente conseguir melhorar essa previsão ali, o cliente acertar mais, né, nessa produção? Tá, então, o grande problema que a gente tinha também é que, por exemplo, nesses produtos, tem produtos que são produzidos diariamente, tem produtos que são produzidos de 3 em 3 horas, por exemplo, o pão de sal tem que ter de manhã e no final da tarde, enfim. Bolos que são perecíveis, então de 3 em 3 dias é a data de validade dele. Os frios, por exemplo, tem um determinado, sei lá, uma semana só que eles conseguem ficar ali, eu não sei exatamente, tá? Tô Uhum. falando então a gente pegou o histórico deles, e aí fez essa previsão considerando essa particularidade de cada um dos produtos, né. Então a gente pegou esse histórico e viu, ó, quando que tem altas, quando que esse produto está em baixa, o que que aconteceu, e aí esse modelo, ele foi desenvolvido e ele acabava que a gente fez o acompanhamento dele para ver se ele precisava ser rodado novamente ou não. Por quê? Porque produtos também têm muita influência externa. Porque às vezes, esse produto apareceu, por exemplo, em um programa na televisão e muita gente veio procurar ele. Eu mesma, às vezes, Uhum. vejo alguma coisa ali na TV e falo, nossa, tô com vontade de comer isso, eu vou no Uhum. mercado, então influencia. Então, às vezes, tem um pico que a gente não consegue prever, e isso é normal. Então, às vezes, esse produto sempre aparece na televisão, então agora está numa fase crescente. Então, o modelo consegue captar isso se a gente for acompanhando como que está a qualidade desse modelo, né? Então a gente pegou todos esses dados históricos, rodou e a gente conseguiu ver, ó, a sua produção tem que ser tanto nesse horário, e aí, a gente conseguiu reduzir essa perda de produzir muita coisa e ficar lá, e reduzir também as reclamações de: "Ah, eu vim aqui comprar esse produto e não tinha esse produto, por que que não tinha esse produto?". Legal. E quando a gente fala de modelo, então só tentar traduzir um pouquinho, né? A gente foi É, muito técnico, mas tentar traduzir. Então, quando a gente fala de modelos, está falando de modelos estatísticos, né? Machine learning. Então, hoje tem várias exato. palavras, né, que a gente usa para isso. Mas qual que é a ideia? Então, você pegar o histórico e analisar quais variáveis, quais informações você consegue ver que afetam ali aquele valor final que você quer prever, né? Digamos assim. Então, que nem você Sim. falou, foi analisado uma base histórica, né? Então, você viu ali, sei lá, os últimos anos, por exemplo, 3 anos ali em determinado mercado e você viu o quanto, o que que variava, né? Em que hora, por exemplo, o horário eu acho que é um dos mais, que a gente mais imagina, né? Então, determinado horário de manhã o pessoal compra mais pão. Então, você consegue já ter uma visualização disso. Mas será que tem outras coisas que influenciam, né? Outras variáveis?
Então, por exemplo, dia da semana, né? Se é feriado, não é feriado, até previsão meteorológica, se vai chover, Uhum, se não vai chover, então, porque tem influência. E aí, uma outra coisa, quando a gente está falando de séries temporais, ele foge um pouco, né? Porque a gente está fazendo previsibilidade uhum, de consumo. Então, ele foge um pouco de, quanto maior o meu histórico, melhor. Por quê? Porque a gente precisa pegar aquela sazonalidade e o que está acontecendo mais recente. Então, o que está acontecendo, por exemplo, há 3 anos atrás, pode não refletir no que vai acontecer agora, né? Então, uhum. a gente acaba pegando, a gente pega esse histórico, só que o modelo ele acaba dando um peso maior para o período mais recente, que aí ele consegue ver se tem alguma tendência, se tem alguma sazonalidade. Então, por exemplo, ela tem um pico realmente aqui no sábado, ou quando é feriado acontece. Então, existem modelos que, por exemplo, é mais adequado fazer uma coisa univariada, então só considerou o comportamento mesmo daquele produto, e outros que a gente considerou essas outras variáveis externas mesmo, que foi se era feriado, previsão meteorológica, então se houve um aumento ou uma queda daquele produto, etc. Em resumo, então, o modelo você vai pegar cada um dos tipos de produtos, né? Por exemplo, lá, frios, laticínios, pães, e para cada um deles você faz uma análise diferente, né? Então você vai ver que cada um tem um comportamento, né? Sim, Tanto do tempo exato. que ele precisa, alguns você precisa de uma precisão bem maior, né? Por exemplo, o pão, né? O pão é dentro daquele dia, algumas horas ali você tem que prever o quanto vai ser consumido, né? Ou, porque ele não vai durar muito, né? Então, alguns outros você tem uma previsão um pouco maior, né? Então, o que você está falando, a gente tem vários modelos, né? Várias Isso. análises e a gente consegue ter essa previsão ali detalhada, né, de tipo de produto. Então, com isso, o que que a gente teve de ganho, né? Então, vamos dizer, no final das contas, o que que a gente gerou com isso? Então a gente gerou a economia financeira, que realmente muitas vezes é o que o cliente vem atrás da gente, pá, tô perdendo muito dinheiro, então eles desperdiçavam, no final do ano, chegava a ser toneladas de produtos, né, porque Uhum, imagina, pouquinho em pouquinho todos os dias acaba acumulando muita coisa. Então, diminuiu essa perda, financeira e também diminuiu a quantidade de reclamações dos clientes. Então: "Ah, eu vim em tal horário e nunca tinha tal produto", ou então: "Ah, só tinha estava, vamos dizer, de final, assim". Então diminuiu essa quantidade, então ele ganhou mais e ele melhorou a satisfação do cliente dele. é muito bacana. E aí, pensando agora, voltando só no assunto do modelo, é, você falou de comportamento, então você falou de análise temporal, é algo que você vai ver ali como é que aquele produto se comporta em determinado período. Sim, A gente teve pandemia, né? Agora, recentemente, a gente ainda tá, mas a gente, isso eu imagino que deve ter afetado bastante esse consumo, né? sim. Então, Por isso para o que ele modelo muda muito. prioriza, né, esses dados mais recentes pra Uhum. gente então, por exemplo, nenhum modelo, pelo menos eu acho que nenhum modelo no mundo conseguiu prever que existiria uma pandemia, né. Então, realmente, as coisas todas viraram um caos, mas aí depois, dentro daquele caos, a gente consegue começar a ter alguma previsibilidade. E aí muita gente fala: "Ah, faz um modelo super, hiper, mega sofisticado", mas às vezes o modelo mais simples, por exemplo, o que o pessoal estava usando muito nesse caso da Uhum. pandemia era média móvel, um tipo de modelo de séries temporais. Mas é um modelo super simples, mas é o que estava sendo mais assertivo, era mais fácil para a pessoa que estava consumindo aquele modelo entender. Então, às vezes, a gente tinha cada produto tinha a sua peculiaridade, então alguns a gente usava o modelo mais sofisticado, outro era realmente o modelo mais simples, que poderia até ser uma média simples de como era o consumo Uhum. daquele produto, né. Não, legal. Então, acho que em resumo, né, a gente consegue ver que muitas vezes a gente tem muito dado, dá para a gente trabalhar, né, de uma maneira mais inteligente, digamos assim, e às vezes não são explorados, né? Então, esse Sim. acho que é um caso muito legal da gente mostrar como a gente consegue explorar os dados, né? Consegue ver ali o histórico, consegue gerar essa previsão para a gente tomar ações com melhor precisão, né, digamos assim. Sim. E o mais difícil também, um desafio que foi, tendo esses números, como que foi para disponibilizar para as pessoas que produzem e convencê-los de que realmente aquilo ali funciona. Porque muitas das vezes, quando você trabalha numa área dessa ou que é a cultura dessa rede, né, que não era ser baseada em dados, era tudo empírico. Então: "Ah, hoje eu vou produzir tanto. Ah, hoje eu acho que vai sair 5 fornadas. Hoje eu acho que é 4". Então você: "Ah, não, ó, vamos sair um pouco do achismo e vamos agora usar dados". Então: "Ah, não, ó, o que que é isso aqui?". Então a gente teve essa fase de realmente ir testando e convencendo as pessoas que estavam ali para poder usar, porque às vezes mesmo, tá ali o número, mas será que eles estão seguindo? Então a gente teve também Uhum, essa fase que é bastante interessante, porque hoje a gente está convergindo, né, o mundo todo para a uhum. gente poder ser direcionado e baseado em dados. Eu acho que hoje ainda tá tendo essa mudança de mentalidade, né? Porque tem Sim, muita gente que tá acostumada a fazer no feeling, né? Então eu sim, imagino lá o cara que tá lá na ponta, lá no mercado, por exemplo, produzindo ali os pães, ele já tem uma ideia, né,
de quanto ele tem que produzir, ele já tem um filho, de manhã sai mais, vou produzir tanto. Aí o que você Sim. está falando, não, a gente tem que passar essa informação, né? A gente vai trabalhar com uma informação mais detalhada ali, né, para o cara conseguir, para a gente ter esse ganho com Sim. isso, né? E o mais difícil é porque não é uma coisa essencial, né, então, tipo, Uhum, vida ou morte, "Ó, você tem que usar isso porque senão tal pessoa", não, uhum, só vai faltar um pão", então, só vou produzir demais. Só que no final desse só produzir demais eu desperdiço muito, então só vai faltar pão, eu tô perdendo porque o meu cliente está deixando de comprar. Então ter uhum. essa conscientização ali em quem tá fazendo parte dessa máquina, mas não sabe a importância que tem, também é uma coisa bem desafiadora, dentro desses projetos, né. Sim, bem legal. Bom, então esse foi o nosso Jump Case de hoje, né? A gente Exato. conseguiu, espero que a gente tenha conseguido explicar um pouquinho, né, como foi esse caso ali e também já trazer algumas ideias, né, de como a gente consegue aproveitar esses dados para a gente melhorar o nosso negócio, otimizar nossas vendas ali, né, otimizar nossos lucros. Exato, se tiver ficado dúvida também pode colocar aqui no comentário, pode, alguma observação, alguma curiosidade que tenha também sobre esse case, pode perguntar pra gente, que a gente Exato. vai Não esquece responder. de curtir, dar um joinha, Se seguir aqui inscrever as no nossas canal, é isso aí. seguir nas redes sociais, É, curtir tudo, comentar tudo. é isso aí, obrigado. Obrigada.